Oi, gente! Oi, oi! Descontra Artigo Explica dessa semana vai falar sobre Sistema Global de Ventos e Circulação Oceânica. Ficou confuso sobre algum desses temas? Calma, a gente vai explicar para vocês, mas primeiro vocês precisam entender, então, como que funciona o sistema de circulação dos ventos na atmosfera. Bom, então o Sistema Global de Ventos ele não é nem um bicho de 7 cabeças. Vamos explicar para vocês o que acontece aqui na atmosfera. A gente tem basicamente dois sistemas relativamente permanentes aqui na atmosfera, que são os centros de alta pressão e os centros de baixa pressão. Os centros de alta pressão eles estão localizados nos polos e nas regiões tropicais, em torno dos 30 graus de latitude. Já os centros de baixa pressão eles estão localizados na região do Equador e nas regiões temperadas ali em torno dos 60 graus, como mostra no nosso mapinha. Então, por que esses centros se formam? Quando a gente altera a temperatura do ar, o comportamento dele também vai mudar. Por exemplo, se a gente aumenta a temperatura, o ar ele vai ficar menos denso, mais leve e, consequentemente, ele vai subir, caracterizando os centros de baixa pressão. Já quando a gente diminui a temperatura do ar, ele vai ficar mais denso, mais pesado e a tendência é que ele desça, caracterizando assim os centros de alta pressão. Então, essa diferença de pressão, que é o que a gente chama de gradiente de pressão, é o que vai gerar o movimento horizontal desse ar, ou seja, os ventos. Então, por quê? Porque esses sistemas de alta e baixa pressão estão procurando por equilíbrio. Então, é normal que o ar vá se movimentar da alta para baixa pressão. Não é só isso que vai gerar a circulação dos ventos na atmosfera. Também, como a gente explicou no vídeo anterior, tem o efeito de Coriolis. Ele vai exercer influência sobre os ventos também, desviando eles para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul, gerando então as células de circulação principais do sistema global de circulação de ventos. Os três principais sistemas de vento, então, são as células de Hadley, que ocorrem do Equador até as regiões tropicais, os 30 graus, as células de Farrell, que ocorrem dos 30 aos 60 graus, ali nas regiões temperadas, e por último as células polares, que vão das regiões temperadas até os polos. Então, de maneira bem simples, como que esses sistemas se formam? Ali no Equador, a gente vai ter uma incidência maior solar, ou seja, um aumento na temperatura do ar. Consequentemente, esse ar ele vai ficar mais leve, menos denso e vai subir. Quando ele sobe, ele vai ser desviado tanto para a direita quanto para a esquerda, dependendo do hemisfério. Nesse trajeto, ele vai perder calor. Quando ele perde calor, ele vai ficar mais denso, mais pesado e vai descer em torno dos 30 graus ali nas latitudes tropicais. Quando ele desce, parte desse ar vai desviar novamente para o Equador, fechando a célula de Hadley, e parte vai se desviar para as latitudes mais altas, temperadas. Quando ele se desvia para as latitudes temperadas, ele vai estar numa região de baixa pressão, como eu disse anteriormente. Como ele está nessa região de baixa pressão, ele vai estar menos denso, mais leve e vai subir novamente. Quando ele sobe ali nas regiões temperadas, parte vai retornar em direção ao Equador e parte vai para as regiões dos polos. Quando ele retorna na direção do Equador, ele fecha então a nossa célula de Farrell. E quando ele vai para as regiões polares, ele novamente vai perder calor, vai ficar mais denso, mais pesado e vai descer. E quando ele desce ali nas regiões polares, ele tende a fluir novamente na direção do Equador, caracterizando assim as nossas células polares. E isso mais ou menos fecha o nosso sistema global de ventos. Então, a circulação oceânica pode ser dividida em dois componentes. A circulação oceânica superficial, que é controlada pelos ventos e Coriolis, que será explicada nesse vídeo, e a circulação oceânica vertical, que é controlada pelas diferenças de densidade da água, que também é chamada de circulação termoalina. Porém, no vídeo de hoje, nós vamos tratar apenas da circulação superficial dos oceanos, que elas são capazes de formar giros oceânicos em escalas de bacias. Mas como isso acontece? Então, se levarmos em consideração o que a Brenda explicou anteriormente sobre a movimentação dos ventos, nós podemos imaginar que o vento, ao soprar na superfície dos oceanos, ele acaba gerando uma agitação. Ele acaba formando correntes que passam a fluir na mesma direção em que o vento sopra. Então, se pegarmos como exemplo os ventos alísios que sopram de leste para oeste, eles acabam empurrando as águas superficiais nessa mesma direção. No entanto, com a ação de Coriolis somada com as barreiras continentais, essa água ela passa a fluir para a direita, no hemisfério norte, e para a esquerda, no hemisfério sul. Ao chegar em maiores latitudes, essas águas passam a sofrer o efeito dos ventos que fluem de oeste para leste,
Sendo assim, elas acabam sendo redirecionadas para leste. E novamente, com a ação de Coriolis em uma nova barreira continental, essas águas acabam fluindo de volta para o sul, formando assim o que chamamos de giros. E vale lembrar também que tanto as correntes oceânicas, a circulação oceânica no geral, como o sistema global de ventos, eles são responsáveis pela redistribuição de calor no planeta. Ou seja, eles acabam levando o calor de latitudes mais baixas para as latitudes mais altas e vice-versa. Então vocês entenderam mais ou menos como funciona a circulação superficial dos oceanos? Espero que sim. Bom, o vídeo dessa semana foi esse. Se vocês curtiram, dê um like, por favor, se inscrevam no nosso canal e tá aberto para comentários, discussões e ideias para os próximos temas. E é mais ou menos isso o vídeo de hoje e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.